Amados em Cristo, graça e paz. Haverá realmente 3 dias de escuridão nessa semana. Haverá necessidade de eu estocar alimentos, estocar alguns equipamentos para manter-lhes aceso nossas casas. Nós queremos tratar isso aí à luz da palavra. Haja vista que tem muitas pessoas que estão preocupadas, estão desesperançados, estão angustiados devido a uma profecia, ou melhor, talvez uma profetada, que tem surgido nos nossos dias. E para que isso aconteça, nós queremos usar um texto bíblico. Haja vista que toda escatologia ela tem que ter um texto bíblico para consolidar, para afirmar o que nós falamos. Deus nunca vai fazer nada sem que antes Ele revela na sua palavra. Nós, como estudantes de escatologia, há 2 décadas, estamos acompanhando os movimentos, as profecias bíblicas e podemos correr numa especulação sem fundamentação, mas a Bíblia Sagrada, ela é a nosso fundamento de fé e prática. Para isso nós queremos usar o texto do livro da Revelação, Apocalipse capítulo 6 e versículo 12. Isso aqui é futurista. E havendo aberto o 6º livro, eu olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua se tornou como sangue. Isso realmente vai acontecer? Vai acontecer. Mas não é agora. Não vai ser dessa maneira. Em outro vídeo que fizemos anterior, nós dissemos que a igreja não passará pela grande tribulação. E esse texto, ele está colocado no período da grande tribulação. 7 anos, aonde vai estar aqui na terra o governante mundial, e isso vai acontecer devido a um grande tremor, e o sol vai escurecer, e a lua também será afetada. A profecia que foi dada, está surgindo muitos áudios, e essa profecia, ou melhor, eu gosto de dizer a profetada, né? Que toda profecia que não tem respaldo bíblico, porque Deus mostrou, Deus falou, eu tive no monte, Deus chegou para mim, um anjo do céu, inclusive o apóstolo Paulo ensinou, até que um anjo do céu descesse e falasse outro evangelho, além do que Paulo, além do que Pedro, além do que João já falou, que seja anátema. Então qualquer coisa, qualquer profecia que não tem respaldo bíblico, seja anátema, seja amaldiçoada. Queridos, essa profecia ela se cumprirá, mas não dessa maneira. Inclusive essa profecia ela foi feita no ano 1850 por uma mística chamada Mary Junior January. Ela havia dito isso, que a pessoa estocar alimento, que haveria 3 dias de escuridão, que apareciam demônios e ninguém podia abrir a porta e assim por diante. Isso causou um transtorno. E exatamente 4 anos antes, houve também uma profecia que Jesus voltaria no ano 1844. A gente não vai divulgar quem que foi a igreja, quem foi o ministério que profetizou essa doutrina, haja vista que vai fugir a ética. E todo mundo, quando surge algumas pandemias, algumas colapsos no Brasil, cada um se manifesta colocando profecias antibíblicas, que não tem resposta bíblica. Então isso não aconteceu.
Agora, sempre que surge alguns empecilhos, algumas coisas no planeta, geralmente ele ressuscita essas profecias que anterior não se cumpriram para consolidar o que eles têm em mente. Haja vista que nós temos uma nova doença agora, praticamente aqui no Brasil, chama-se infodemia. Infodemia é uma nova doença que surgiu aqui no Brasil, principalmente, o excesso de informação. Informação essa chamada informação fake, ou seja, notícias falsas que não têm respaldo científico, não tem respaldo bíblico, não tem respaldo tecnológico e apregou-se nas mídias sociais. Bom, enfim, vamos ver quando vai acontecer isso aí. Lembrando mais uma vez, a Igreja de Cristo não estará aqui durante esse período. Qual a prova que temos? A promessa que Jesus fez com a igreja chamada Filadélfia, que está no capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse. Visto que tu guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Que hora que é essa? É a hora da provação, é a hora da grande tribulação, aonde para surgir essa grande tribulação é necessário pelo menos 6 cavaleiros saírem em jornada. O capítulo 6 de Apocalipse, ele começa, e eu olhei, e um cavaleiro branco, ele sai com arco, mas sai com arco sem flecha para vencer. Esse cavaleiro nada mais é, e nada menos é do que o anticristo, o político que vai governar a terra durante 7 anos, quando a igreja for arrebatada. Ele sai para vencer, mas não vence. E cuidado aqui, esse cavaleiro branco não é Jesus. Esse cavaleiro branco é o anticristo. Mas depois que ele começa, vai surgir o segundo cavaleiro, que é o cavaleiro vermelho, que é guerra. Veja que a guerra aqui não é guerra de tecnologia. Nós estamos recentemente guerra de vírus. Essa guerra aqui não houve bomba atômica, e veja que já dizimou várias milhares de pessoas. Então houve uma guerra, sim. Vai surgir o segundo cavaleiro, o vermelho, e o cavaleiro vai proclamar uma guerra. E todos sabem que depois de uma guerra, sempre vem fome. Nós estamos preocupados aqui no Brasil, principalmente, não é sobre a pandemia, que a pandemia já instalou. Agora os governantes estão preocupados o pós-pandemia, porque vai vir fome, vai vir guerra, fome. Alguns pregadores de prosperidade estão dizendo que vai melhorar, que vai dizer isso aqui, que vai ser uma benção. Você é uma benção que já aceitou Jesus e está aguardando a volta de Cristo. Mas não vai ver profeticamente, não vai ver coisa melhor. Não vai ver. A Bíblia Sagrada, ela disse que não vai haver melhora no planeta. Porque o cavaleiro do Apocalipse, ele vai levantar. E o segundo cavaleiro é guerra. Depois de uma guerra surge o quê? Fome. Nós estamos numa guerra de pandemia, virose. E depois dessa guerra, pode ser que venha fome aí. O país nosso já está passando por momentos difíceis. Mas depois da fome, meus irmãos, o que acontece quando as pessoas estão desnutridas? Vem o quê? Vem morte. Haja vista que a África é o país que mais sofreu, e não só sofreu a África, mas também o nosso país é atingido também pela morte, devido à escassez de alimento que pode surgir. Aí você fala assim, mas professor, mas o nosso país, ele não tem tanto alimento? Eu concordo com você, só que o nosso alimento que nós produzimos aqui, eles são vendidos para fora, para satisfazer o nosso mercado mundial. Haja visto que nossos produtos aqui é vendido praticamente quase todo para a China, para manter a balança comercial. Talvez a grande maioria das pessoas, por exemplo, lá vai sofrer essas consequências. Mas lembrando mais uma vez, esse período aqui é o período da grande tribulação. Aí aberto o 6º selo, aí houve realmente esse cavaleiro que ele viu que haverá
o sol vai tornar-se negro. Devido a um terremoto, o sol vai... Como é que esse terremoto vai surgir? Não sei. Pode ser uma bomba atômica lançada. O sol vai ficar negro, a lua também vai sofrer as consequências. Mas isso se dará também no período da grande tribulação, que vai provar a Israel para que eles possam aceitar o Messias verdadeiro. Mas os gentios também sofrerão as consequências desse período. Mas isso se dará depois do arrebatamento da igreja. Como acontecer isso aí, professor Manuel? É fácil. O arrebatamento aconteceu hoje, e imediatamente surgirá o homem na história, o anticristo, no lugar de Cristo, porque Cristo arrebata a sua igreja. E ele não pode se manifestar agora, por quê? Porque o Espírito Santo está aqui com a igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 4 ao 7, só tem uma pessoa que detém esses cavaleiros para não entrar em cena: o Espírito Santo com a igreja. O Espírito Santo que convenceu a igreja. O Espírito Santo que selou a igreja. O Espírito Santo que resgata a igreja, arrebata a igreja. Logo em seguida ficará livre para Satanás implantar uma trindade satânica. Esse homem, o anticristo, um governante mundial que a Bíblia chama de besta, no capítulo 13 de Apocalipse, você vai ver que sai do mar, sai das nações desse político, para governar o mundo. E exatamente esse cavaleiro branco sai com arco, mas o arco não tem flecha. E o que faz uma pessoa com arco sem flecha? Nada, mas ele tem um poder de convencimento. É o que está acontecendo hoje no mundo. Ninguém tirou uma arma sequer para guerrear, mas os grandes aproveitadores, os grandes líderes, eles já estão aproveitando dessa pandemia e criando um caos econômico. Então todo mundo hoje que surgir mundialmente para dar resposta à população, ele será aclamado como o homem, esse homem político chamado anticristo. E para ele governar também tem que ter a segunda besta religiosa para que apoie ele também. Então, voltando nessa falsa profecia bíblica, que não é bíblica, perdão, tá? Uma falácia. Essa pessoa era mística, essa senhora era mística. Isso aconteceu no ano 1850, proclamou essa profetada, e muitos adoradores, entre aspas também, que vão orar no monte, esses montinhos por aí, me perdoe, meus irmãos, cuidado. Nós temos que examinar à luz da profecia bíblica, à luz da palavra de Deus, se realmente tem respaldo bíblico e teológico. Eu sempre falo para os alunos, existe respaldo teológico e bíblico ou guruzão que aparece aí? Mas eu fui alimentado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me disse. Meus irmãos, o Espírito Santo nunca ia contrariar, nunca vai contrariar o que ele diz na sua palavra. Por isso o apóstolo Pedro diz: seca-se a erva e cai a sua flor. Todo homem é uma erva, a glória humana é como a flor erva, mas a palavra de Deus permanece. Todo respaldo bíblico, nesses momentos de pandemia, nesses momentos assustadores que estamos passando aí, ele tem que ser provado e respaldado pela palavra de Deus. A nossa conclusão final: não acontecerá isso aí de acordo com essa profecia foi dito. Ou seja, profetada foi dito. Vai acontecer sim, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra de Deus não vai passar. Tudo o que está acontecendo tem respaldo bíblico, mas não da maneira que eles estão profetizando e não nesse período agora. E mesmo que Jesus viesse arrebatar a sua igreja hoje ainda, levantaria o homem do pecado, esse anticristo, que é um período de 3 anos e meio, onde ele vai montar sua plataforma de governo. Ele terá que fazer um acordo com Israel, para que Israel venha reconstruir o templo da grande tribulação. Antes disso, durante 3 anos e meio, aí ele vai exigir adoração.
E é nesse período de tempo que vai acontecer isso aí, através do grande tremor na terra, aonde ficará escuro. E a Bíblia não fala, por exemplo, lá quanto tempo vai ficar o sol escuro ou a lua escura também. E como vai se dar isso também? A Bíblia cita que haverá um tremor ou um terremoto, que o céu, o sol, a lua não dará sua luz. Então eu quero tranquilizar o seu coração, mas também alertar você também, que a volta de Jesus, ela pode acontecer a qualquer instante. Se Jesus voltar hoje, se houver arrebatamento, logo imediatamente surgirá esses cavaleiros do Apocalipse capítulo 6. Lembrando mais uma vez que do capítulo 6 até o capítulo 18 do Apocalipse é chamado o período da grande tribulação. A igreja de Cristo, comprada, remida, lavada com o sangue de Cristo, não passará por esses momentos terríveis que vai acontecer aqui na terra. Que momentos é esse? O selo do Apocalipse, as trombetas de Deus, as taças da iras, tudo isso é juízo. Mas a igreja de Cristo não passará. Passaremos pelas dores de parto, como estão passando agora, mas não passaremos por essas dores aqui, nesse texto. Deus abençoe a sua vida, tranquilize o teu coração, e se você ainda não tem certeza da salvação, Jesus, Ele quer salvar e continua salvando você. Basta crer nele e será salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe em Cristo. Eu espero ter tranquilizado o teu coração e que você seja uma bênção e continue servindo a Cristo, em nome de Jesus. Amém.